Gravando. Obrigada, Ricardo. Eu já tinha pensado, eu vou gravar, mas eu esqueço. Ainda bem que você existe aqui, Ricardo. Então, como é que vai funcionar? Nós vamos começar compartilhando com vocês uma pesquisa de informações que a Suzana fez. A Suzana, ela trabalhou comigo na Miller e ela é especialista em desenvolvimento de produtos e ela tem uma quedinha, quase um penhasco, por pesquisa junto ao consumidor. A Su tem de superpoder assim um olhar empático muito, muito acurado. Então ela tem essa capacidade de perceber as necessidades das pessoas sem que as pessoas tenham necessariamente falado. Então a Su está integrando o time da Nandaê desde fevereiro, né? Janeiro já começou, aí fevereiro ela tomou coragem para dizer eu vou. E a gente está agregando esse serviço também de pesquisa, mas uma pesquisa no sentido de quais são as tendências que a gente quer ver. Porque é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre a criação de futuros desejáveis, futuros possíveis que a gente está a fim de apostar. Então, hoje ela vai trazer esse panorama primeiro. E assim que ela terminar, é Open Mic. Vocês abrem o mic de vocês na hora que vocês quiserem falar. Eu vou dividir com vocês os meus insights. A Cami, que está aqui junto também, já estava aqui quando vocês entraram. Ela também está integrando aí um time formado especialmente para esse momento da nossa economia, né? Que a gente já estava, na verdade, a gente já estava conversando sobre isso antes do Covid, e daí depois o Covid veio e acelerou tudo, que a gente estava pensando numa trilha de transformação dos negócios para negócios mais afetivos. E aí, isso foi antes do Covid, o Covid veio e falou, nossa, a gente falou, nossa, tem que ir, tem que ir. Então a gente resolveu compartilhar tudo que a gente já estava pensando como a nossa doação para esse momento, para todos nós, tá? Então vamos começar. Eu vou dividir depois os meus insights, depois a Cami também os dela, e vocês no momento que vocês quiserem, porque a ideia depois da apresentação da pesquisa da pesquisa que a Su fez é a gente co-criar possibilidades, falar um pouquinho sobre economia afetiva e co-criar as possibilidades mais lindas que os nossos corações podem sonhar, tá bom? Su, o microfone é teu, quem vai ficar no mudo sou eu, e eu vou te tirar do mudo. Todos me ouvindo? Sim? Então, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Mari por essa oportunidade também, e a Cami por estar comigo também nesse momento. E espero que vocês gostem. Como a Mari falou, é um conteúdo, na verdade, para a gente co-criar, né? Então, são vários dados, vocês vão ver. Tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas também em relação ao que está acontecendo e o que elas entendem e percebem, né? Então, eu acho que ficou um material bem bacana que eu vou estar compartilhando com vocês agora. Bom, aqui eu coloco como propósito união e como que a gente vai estar conduzindo essa transição, né? Que o Covid-19 está trazendo para a gente. Então, uma pesquisa rápida sobre o que é esse vírus, né? A gente está ouvindo falar muito nisso. Então, ele é uma família de vírus, na verdade, que causam infecções respiratórias. Ele não é um vírus totalmente novo, né? Ele já existiu, ele já foi isolado pela primeira vez em 1937, só que só em 1965 é que o vírus foi descrito como corona. Então, microscopicamente falando, ele parece uma coroa, por isso que ele recebeu esse nome, né? E aí,
por quesito de curiosidade, e assim, como todo mundo está recebendo e vendo muitas informações hoje, recebendo via WhatsApp, na TV é só o que passa, né? Eu conversei com algumas pessoas e eu pedi para que elas me falassem o que, que é o coronavírus para ela, o que, que elas entendem como o coronavírus. Então, algumas falaram que é uma gripe muito forte, outras que é um vírus que já existia, mas que ele sofreu uma mutação, por isso ainda não temos o controle dele. Outras pessoas é uma infecção respiratória que pode se agravar conforme a imunidade e doenças já pré-existentes na pessoa. Algumas pessoas, e aqui é onde me chamou bastante a atenção, é uma tragédia humana, né? Várias pessoas comentaram isso, assim, de uma forma bem, não desesperadas, mas com bastante medo ainda, sem saber realmente o que é. E outras que é um vírus que ataca a parte respiratória e ganha força dentro do nosso organismo rapidamente. E aqui é um primeiro passo que a gente teve, e até conversando com a Mari, como as pessoas têm a fonte de informação, mas nem sempre elas buscam realmente a veracidade dessa fonte, sabe? E como às vezes a gente recebe em vários grupos informações que não são verdadeiras, e como a gente introduz isso, analisa e acaba repassando para outras pessoas, né? Então, quanto isso é sério também. Então, foi bem legal, assim, tá perguntando para as pessoas e para que elas realmente pensem um pouquinho no que realmente é. E o quão foi, assim, algumas rápida, outras difícil, porque eu pedi para que não pesquisassem o que viesse na cabeça delas, que elas me falassem, o que realmente elas entendiam como coronavírus, sabe? Então, isso foi uma parte bem bacana do trabalho. Aqui é só por quesito de informação, é um site mundial, é um painel aqui, onde a gente vê quais são os casos de pessoas que estão infectadas, quantas pessoas já foram resgatadas dessa infecção, e infelizmente ainda tem um número crescente que representa ali dos que não resistiram à doença e faleceram, né? Então, a nível mundial aqui, depois a gente pode estar compartilhando com vocês também. Em cada slide também tem as fontes de onde eu tirei as informações, então para ficar mais esclarecedor também, tá? Então, é um vírus, é sério, e embora muitas pessoas ainda não estejam dando a devida atenção, ele realmente merece uma atenção especial. Algumas notícias, então, do que tudo isso causou, então, no Brasil, né? Os impactos, então, da pandemia na economia global, então, cadeias de suprimentos, fechamento de fronteiras, a queda da bolsa de valores, cancelamento de eventos no mundo inteiro, né, e recessões. Então, realmente, isso começou de uma forma não tão expansiva e foi aumentando conforme o nível de pessoas infectadas e de países que estavam sofrendo também a pandemia. Porém, ainda assim, a gente recebe informação e vê informação de que supermercados e bancos, não só em São Paulo, aqui em Timbó, ou, né, enfim, nas nossas cidades mesmo, a aglomeração ainda das pessoas, sem máscara, não respeitando a devida distância. Então, assim, poxa, existe muita informação, existe toda a prevenção, mas mesmo assim, o ser humano, ele insiste ainda na teimosia de insistir de que não, isso não é nada, isso não vai acontecer comigo, até que realmente ele é pego por esse vírus, né? Desemprego, então, deve começar a mostrar os primeiros sinais da crise por conta do coronavírus. Então, tem já indicadores do IBGE, já traz a redução de demanda global e de investimento também. O PIB do Brasil, aqui, ainda está uma estimativa de uma reportagem que eu peguei no dia 6, que foi a mais recente,
mas os economistas estão cada vez mais idealizando uma economia bem difícil para esse ano e ano que vem. Então, o que a gente vinha recuperando de uma certa forma, em um mês não a gente, né, obviamente, mas esse vírus ele conseguiu devastar, assim. A questão de hotéis também, com a taxa de ocupação abaixo de 10%, já hotéis começam a fechar as portas, então já começa a ter esse problema também na questão de hotelaria, né? Mas nem tudo são notícias ruins. Então, o que a gente quer trazer hoje aqui é que existe uma luz no final desse túnel e é o que a gente quer mostrar para vocês. Então, de boas notícias, né? Temos também, a gente tem que médicos voluntários estão criando um site para consultas gratuitas, que 4 vacinas já são aprovadas para testes em humanos contra o Covid, que o primeiro trem, finalmente, após 76 dias de quarentena total, já está voltando a funcionar. Então, que o Bill Gates começa a fazer testes e também injetar uma certa grana para vacina contra o Covid-19. A Europa já vem registrando números diários de queda de mortes, né, na Europa. A Alemanha também anuncia programa de empréstimos de pequenas e médias empresas, então, voltada para o pequeno comércio, também tá antenada nisso para que, enfim, não fechem e a situação não fique pior e que dê recursos para isso, né? Tem sobreviventes já doando os plasmas para tentar salvar outras vidas, então como é importante nesse momento as pessoas se ajudarem, né, estarem juntas em prol desse vírus, né, na luta contra esse vírus, né. E aqui até coloquei como uma visão, meio que uma oportunidade talvez de negócio e futura, que claro que por conta da pandemia e do coronavírus, ele disparou a venda de farmácias e supermercado pela internet. Não só isso, tá? Outros serviços que a gente vai ver, mas aqui eu coloquei como uma boa notícia, mas também já com um pezinho de uma oportunidade, que a gente vê ainda consumidores bem receosos na questão do online, mas como o online está trazendo benefícios nesse momento, né? Então, é mais como já considerar talvez como uma oportunidade. Ainda existe uma esperança, pessoal, e o mundo ele está mudando. E como a Mari falou até numa das lives que eu acompanhei, nunca mais vai ser a mesma coisa, né? E a gente não vai recuperar o que a gente perdeu, mas a gente pode fazer diferente, pode fazer melhor, né? Pesquisei várias coisas e cheguei no Sistema B. E o Sistema B ele é um movimento que tem como uma visão contribuir para um sistema econômico novo, tá? Então, mais inclusivo, mais generativo, para todas as pessoas e principalmente para o planeta. Então, uma das coisas, assim, que eu achei muito bacana pesquisando sobre, e o que ele pode trazer de benefício, né, é o engajamento, né? Então, que eles esperam que as pessoas se empoderem e liderem este movimento. E que eles querem se comunicar, que mais pessoas façam negócio entre si, gerem benefício tanto para elas, tanto para a sociedade. Então, aqui, na verdade, não é mais uma empresa visando apenas o lucro, né? E sim olhando também para as pessoas. E com pessoas mais engajadas, com um sistema colaborativo, né? Em forma de construção, e não só visando o lucro. E eles comentam também que em um futuro não muito distante, a gente vai olhar para trás e considerar quão absurdo a ideia de empresas gerarem impacto negativo para o meio ambiente, para as pessoas, né? E o legal do Sistema B é que hoje 140 empresas são certificadas, então não é tão simples, não é todas as empresas que podem
que têm o sistema B, mas elas podem sim vir a ter o sistema B, se incorporarem disso, né? E a expectativa até o final de 2019 era que 180 empresas elas fossem certificadas, né? Então eles querem que as empresas inspirem outras empresas e estimulem essa mudança sistêmica. Então isso é bem importante para eles e é o que eles visam. E aí, como forma de curiosidade também, eu fui entender quais que são os elementos que eles consideram para que a empresa tenha esse engajamento, né? Então, um dos pontos e uma das premissas que eles levam em consideração é o propósito. Então, ter o compromisso de gerar um impacto positivo no aspecto social e ambiental, a responsabilidade de considerar a opinião dos stakeholders, sim, nas tomadas de decisões, seja a curto, médio ou longo prazo, e o compromisso com a transparência. Então, eles prezam muito isso de mensurar e reportar periodicamente o seu triplo impacto. O que é esse triplo impacto? É o impacto ambiental, social e econômico. Então, aqui eles têm uma visão, assim, muito bacana, tem várias empresas até que estão engajadas nisso, o Natura já participa disso, a gente tem outras empresas da região também que estão tentando essa certificação. Então, assim, é muito bacana o trabalho que eles desenvolvem e muito em prol do que a gente também acredita na Nandae. Então, a união faz a força nesse momento, então, bem difícil. O que a gente consegue tirar de proveito, então, em relação às ações e pensamentos de pessoas e marcas, o que elas estão usando a sua criatividade e empatia para disseminar mais o amor. Então, é um momento difícil, sim, é um momento de perdas, mas de que forma a gente pode contribuir, né? Essas marcas podem contribuir para que isso floresça de uma certa forma, né? Que o bem ele se prolifere também. Então, grandes marcas estão sendo solidárias nesse momento, né? De todo mundo e pensando muito menos em competição e mais em colaboração. Então, eu trago alguns exemplos aqui de algumas marcas, Louis Vuitton, a Ambev. Então, assim, todas essas marcas, de uma certa forma, a Hering, a Coach, Natura, enfim, o Airbnb, todas essas marcas, e aqui não estão todas, né, pessoal, tem várias outras, doando aparelhos para UTIs, álcool em gel, parando suas linhas de produção para estar, né, doando álcool em gel, a questão da Hering Coach fazendo máscaras também para doação, que também é bem importante, né? Também temos muitas lives acontecendo de duplas, enfim, cantores, né, no momento, que estão arrecadando, assim, absurdos de toneladas de cestas básicas, doação de álcool em gel, cursos para o pessoal da área da saúde. Então, assim, todo mundo se unindo, olha quanta coisa e quão grandioso a gente transmitir o bem, né? A gente consegue também florescer num momento de crise. E é isso que, de uma certa forma, das suas casas, enfim, é o que, ou das empresas como essas marcas, estão tentando fazer nesse momento para ser solidários, né, no meio dessa pandemia toda. E aqui a gente traz um pouquinho dos impactos dos hábitos de compra e consumo. Como que a pandemia mundial ela está transformando o comportamento do consumidor brasileiro? Eu acabei encontrando nas pesquisas que eu fiz, uma pesquisa que a Open Box ela desenvolveu, um conteúdo bem legal que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, a questão de prestadores de serviço, aqui vocês vão ver alguns dados do que realmente já está em queda, quem cancelou já algum tipo de serviço, o que a gente quer mostrar aqui, né? Que a categoria de prestação de serviço, ela
em diferentes momentos, como vocês estão vendo nos dados, elas estão sofrendo uma forte diminuição de renda. Então, a gente vê que 77% já cancelaram, suspenderam os seus serviços com empregadas domésticas, por exemplo. 77% suspenderam serviços de babás. Os mais afetados ainda aqui, com 88% ali de cancelamento das pessoas que foram, questão de serviços de faxineiras, manicures, pedicures. Então, né, os bem pequenos é o que realmente estão sendo bem impactados nesse momento, tá? Sejam em maior ou menor escala, todos os serviços, né, que a gente vê, houve um aumento em percentual das pessoas que deixaram de pagar seus prestadores. Então, no primeiro momento que começou essa crise, as pessoas pensaram assim, não, vai dar para segurar ainda, tá tranquilo, eu vou conseguir pagar. Mas conforme a gente vem sentindo, e agora principalmente no final do início, no final do mês de março e início de abril, muitos já começaram a deixar de pagar os prestadores de serviços, manutenção de jardinagem, mecânico, enfim, limpeza de piscina, tem vários exemplos que eles colocam em relação a isso. Então, aqui, né, são alguns dados que já fazem a gente entender que realmente está tendo, são números altos, né, de pessoas que estão deixando, perdendo com a sua prestação de serviço, né. Alguns impactos, então, na vida financeira das pessoas, né. Os brasileiros, eles estão bem preocupados com as consequências do que o coronavírus está causando, né, e muitos já estão sendo impactados com isso, tá. De 6 a cada 10 entrevistados acreditam que sua renda irá diminuir durante a pandemia. Então, a gente já vê algumas movimentações de empresas até da nossa região aqui, né? Algumas, infelizmente, demitindo, outras já trabalhando com a questão do home office, que antes já era algo meio assim monstruoso para as empresas, não, home office não, as pessoas têm que vir todos os dias passar seu crachá, enfim, já estão olhando de forma diferente, vendo que as pessoas são produtivas sim, dessa forma, né? Mas, e muitos também já estão reduzindo as jornadas, né? Então, já deram férias coletivas, enfim, a gente ainda vai ter uma movimentação nas próximas semanas, principalmente em relação a isso, tá? Mas os dados, eles apontam uma forte tendência de renegociação de contrato e o risco de aumento, de uma certa forma, da inadimplência por conta da pandemia. Então, as pessoas estão tendo a possibilidade de renegociar, sim, algumas dívidas, algumas já foram até renegociadas, mas existe, sim, uma atenção ali para o aumento de inadimplência por conta disso, né? Com o salário reduzido, você tendo que dar prioridade para algumas questões em casa, as pessoas estão colocando na balança realmente o que é e o não é importante no momento, né? Aqui, então, a gente traz alguns dados que eles estão na linha abaixo ali. Então, 58% dos entrevistados já deixaram de comprar itens não essenciais, 21% já negociaram algum custo fixo e 26% já deixaram de pagar uma conta ou alguma dívida. Então, seja boleto, enfim, né, já renegociaram ou prolongaram. Teve a questão de financiamento também, que os bancos estavam facilitando, então isso também conta como uma renegociação e o não pagamento, tá? E aqui alguns insights, então, que a gente pode ter com isso. Aos poucos, as pessoas estão diminuindo as medidas de restrições, então 94% dos entrevistados, eles estão em algum tipo de isolamento, mas entre a onda passada e essa, né, que é o que está acontecendo no momento, mais pessoas estão saindo de casa, que é o que a gente viu ali, né, que é o aglomero de pessoas, ainda as pessoas não estão bem conscientes, né, então estão saindo, estão indo ver familiares, estão indo ao supermercado, né, com mais frequência, praças, parques. A preocupação financeira, então, aumentou muito.
mais pessoas estão deixando de pagar prestadores de serviços, como a gente acabou de ver, né? Além disso, o desemprego aumentou e 26% já deixou de pagar uma conta ou dívida nesse período, então, que a gente viu também no slide anterior, e mais tempo na frente das telas, né? Então, as pessoas estão consumindo mais intensamente serviços de streaming, de TV, mostrando, né, filmes, séries, programas de TV, seja ela paga ou não, né? Esse é um serviço que vem crescendo. Aqui não está constando, mas também um serviço que cresceu muito nesse período foi a questão de delivery das entregas de comida em casa, né? Isso também foi um dos serviços que aumentou a demanda. E internet também. Eu, inclusive, ontem conversei com uma pessoa da Unifique, não sei se todos conhecem, mas é uma empresa de internet aqui de Timbó, e eles nunca venderam tanto quanto agora. Então, realmente, as pessoas estão... as que estão realmente passando pelo isolamento, estão respeitando isso, enfim, elas estão de alguma forma se readequando e buscando um melhor conforto e comodidade também para se entreter nesse momento, né? E aqui fica uma pergunta, então, e aí vamos cocriar. Mari, você está me ouvindo? Eu tenho só uma colocação para fazer que passou batida na nossa apresentação, Su. Queria que você Sim. voltasse no slide que tem os hábitos de consumo. A gente fez uma confusão. Não sei, vocês repararam que a gente fez uma confusão? E a gente vai Aqui? a gente vai ratificar agora. Ah. O azul, volta, por favor. Voltar? Não, para frente. Mais um? Isso. E pode entrar os outros dois comentários também, por favor. Uhum. A gente fez uma confusão aqui. O azul é gente que não fez. E o vermelho é o que fez. Tá vendo? Então, na verdade, 58% não deixou de comprar itens não essenciais. Tá vendo a legenda ali embaixo? Sim. Ó. Sim, não fiz e não pretendo fazer e já fiz. Isso. Então, 58% não deixou de comprar itens essenciais e não pretende deixar. Tá vendo? Sim, entendi. Entendeu? Eu vou dar uma olhada, eu posso dar uma olhada depois na apresentação como um todo, deixa eu ver aqui. Beleza. É só essa retificação que a gente vai fazer e a gente ajusta ali os comentários. Perfeito. Tranquilo, somos Claro, humanos. sim. Uhum. E aqui, eu fiquei bem curiosa com isso, porque ninguém está querendo deixar de comprar itens não essenciais, mas está ali renegociando o contrato, deixando de pagar a dívida. Então, assim, ó, uma coisa que eu acho interessante também a gente colocar a mão na consciência e talvez ter esse dado para sustentar as nossas negociações é que muito provavelmente aquela pessoa que está vindo aqui renegociar o seu contrato e tal não está olhando muito para os seus itens não essenciais. E de repente você pode vir com uma postura no tipo assim, tá legal, eu entendo isso e tal, mas eu posso te ajudar nesse outro sentido. Vamos dar uma olhadinha no seu, sei lá, se eu posso te ajudar com uma outra necessidade. Então, eu acho que também tem ali um olhar de consciência, sabe? De repente a gente pode começar a falar um pouco sobre isso também enquanto comunidade, já que a gente está com essa, que a gente está se unindo aqui para ver práticas. Talvez seja um item legal para a gente deixar quicando como cocriações. Uhum. Mari, ali a gente até vai, antes de disponibilizar esse material para o pessoal, eu acabei de dar um print para você e mandei no teu WhatsApp ali, tá? Eu acho que aqui a própria Open Box se confundiu, então. Será? Porque na legenda, sabe?
porque no texto eles colocam que Uhum. 58 já deixaram de comprar itens não essenciais. Então, eu acho que aqui, na verdade, eles confundiram as, A legenda. as cores, exatamente. A informação ela está correta, porém a legenda está incorreta. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, aqui. O teste. No texto do relatório. É verdade, Su, você tem razão. Então, apagamos aquilo que falamos antes e vamos Sim, mandar uma mensagem para Opinion Box isso. dizendo, amigos, precisamos corrigir isso aqui. Legal? Isso. Uhum. Su, mais algum comentário que você quer fazer? Legal. Não, eu acredito que era isso. Aqui também, por quesito de informação, 17% das pessoas eles já encontraram alguma fonte de renda extra para esse período, então isso também é legal. E 50% dessas pessoas que ainda não, né, não encontraram, pretende fazê-lo. Então, isso também é um dado bem legal, assim, que eu Olha achei. só, gente, o que quer dizer essas barrinhas. O roxo é onde tem demanda latente. Ou Uhum, seja, tipo, eu ainda não fiz, mas eu pretendo fazer. Então, olha para o teu negócio. Teu negócio pode ajudar a pessoa a cortar itens não essenciais, pode ajudar a pessoa a renegociar contratos, pode ajudar as pessoas a renegociar ou ajustar dívidas, pode ajudar as pessoas a encontrar uma fonte de renda extra durante o isolamento. Então, se o seu negócio puder ajudar as pessoas nesse sentido, conte para o mundo. Conte para o mundo que você pode ajudar as pessoas nesse sentido, porque é uma demanda latente. Legal? Vou compartilhar os meus insights e acho que pode uhum. tirar agora a tela, Su. E aí a gente vê todo mundo. Sim. Estou tentando, tá? É no share screen lá embaixo. É que não está aparecendo para mim. Peraí, Tá deixa eu ver. pequenininho, sabe? Pronto, eu faço para você. Ai, muito obrigada. Agora sim. Bom, então, Obrigada. o que eu anotei aqui, né? Que eu acho que é legal a gente começar falando. Todo mundo aqui já ouviu falar, acompanhar as lives sobre economia afetiva? Sim? Não? Nenhum não? Gente, vocês estão... Ah, já que... Tá, boa. Então, eu acho que é legal a gente começar nesse ponto de, né, balizamento. Economia afetiva, o que é? O termo foi cunhado pelo Jackson Araújo. Quem é aqui da região conhece, talvez, ou quem é da área da moda conhece, que ele tem um projeto, Trama Afetiva, que utiliza saldo de malha, resto do processo produtivo da Hering, acho que começou com a Hering, não sei se é de todo mundo, mas enfim, é da Hering, para fazer produtos reutilizando isso, e aí isso tem um impacto positivo na sociedade, ajuda a costureira e tal. E daí ele cunhou esse termo porque ele percebeu que esse tipo de dinâmica de negócio, ele gera conexões pelo afeto, pelo carinho trocado. Beleza. Isso lá em 2014 ele fez. Porém, não existe uma definição clara e óbvia do que é e o que não é negócios afetivos. E neste momento, o que é economia afetiva. E nesse momento, a gente está tendo um olhar muito mais significativo para aquelas empresas que atuam com propósito, de maneira colaborativa, que tem impacto positivo na sociedade. E esses negócios têm a particularidade de se relacionar com seus consumidores, stakeholders, fornecedores, todos eles, de uma maneira mais emocional, que são vínculos, são laços mais profundos.
Então, que fazem as pessoas não barganhar preço, por exemplo, que fazem as pessoas se movimentarem para ajudar, né? E é aquele negócio do local, né? De você ter aquela empresa no seu coração. E com esse movimento do coronavírus, na verdade, um pouco antes, através do Mapmakers, tal, eu já tinha percebido que esse tipo de economia é uma economia mais saudável para as pessoas que fazem, os empresários e os componentes da cadeia, e também é mais saudável para o lugar onde elas estão, porque tem um olhar consciente para o seu entorno. A gente daí já não está mais falando tanto, não está mais falando mais assim de negócios sociais e negócios não sociais. São negócios que entendem que, dependente do seu segmento, eles têm um impacto social e que precisa ser positivo. É aquela coisa que estava ali na reportagem do Sistema B. Um absurdo que não seja positivo o impacto. E gera esse movimento dessa economia afetiva. Mas, óbvio, o que vai ser exatamente a economia afetiva? Quem vai dizer somos nós, que estamos aqui construindo a economia afetiva. E foi dessa fala, que nasceu esse encontro. Para que a gente possa sonhar futuros desejáveis juntos. Para que a gente possa construir algo juntos. Afinal, a economia afetiva é muito mais sobre colaborar do que competir. É muito mais sobre fazer junto e por pelas pessoas do que fazer eu mesma, sozinha. Que são princípios dessa economia. Tá? E eu peguei e adotei o termo que o Jackson Araújo cunhou e acho que é do mundo agora, né? Falou, já não é mais de ninguém. Mas enfim, tem ali a autoria dele, tá? Tudo bem sobre economia afetiva? Se vocês têm alguma pergunta, tranquilo? Mas, óbvio, né? Tá ali, começando. Então, não tenho todas as respostas, ninguém tem, e a gente tá aqui para criar isso. E aí, a proposta hoje, a gente dividir os nossos insights, nossas possibilidades, e inspirar uns aos outros do que seria esse futuro desejável. Como que se relacionam as pessoas depois dessa enxurrada de informação e de impacto emocional que está sendo essa onda do Covid. De repente, abriu-se um portal no espaço-tempo que fizeram as pessoas olharem umas para as outras e trabalharem em conjunto. E, de repente, dizer assim, nossa, qual é o poder de transformação que a gente tem? E até as pessoas que ficaram com medo e tiveram atitudes um pouco mais egocêntricas, tiveram a possibilidade de parar e se observar. Então, a primeira coisa que eu quero trazer em termos de insight que eu anotei foi assim: depende do olhar que a pessoa tem sobre a situação, ela tem uma atitude que gera uma realidade. Vocês repararam nisso? Ali naquele slide que diz assim para a pessoa fala, é uma gripe. E a outra diz, é o fim da espécie humana. O que a pessoa, num extremo que diz, é uma gripe, faz, e no outro extremo que diz, é o fim da espécie humana, faz? Então, é o fim da espécie humana, a pessoa se taca da janela, sei lá, né? Economiza coisa, tira do outro, compra todo o álcool em gel. A pessoa do outro extremo diz assim, é só uma gripezinha, e não entra em isolamento, vira um transmissor potencial e tudo mais. Mas nesse meio, tem muita gente dizendo para esse cara que não é só uma gripezinha, e para essa outra pessoa que, você não vai usar isso tudo de álcool em gel. Então, puxa muita gente para a consciência. E então, o que foi que gerou a falta do álcool em gel? Foi a visão das pessoas em relação àquilo. O que gerou a transmissão do vírus? Foi a visão das pessoas em relação àquilo. Então, independente do que for a situação, o que você vê cria a realidade. Então, nesse sentido, eu acho também que se a gente se combina e se a gente se conversa, e a gente fala sobre gerar uma economia mais afetiva, pelo menos mais consciente dos afetos das nossas atitudes, a gente também faz acontecer isso, porque a gente vai se comportar nesse sentido. Faz sentido isso para vocês? Obrigada. Vocês repararam
como vocês se sentiram quando vocês viram o slide das bad news? Vocês fizeram essa percepção? Cara, a Suzana falou que quando ela estava fazendo, ela chorou, né, Su? Então, Sim, porque era só notícia ruim, né? Falei, meu Mari, então o negócio tá pesado aqui. dá uma bad, né? Em compensação, quando a Dá. gente viu o slide das good news, dá uma esperança na humanidade, né? Então, o que veio de insight para mim também é assim, o que a gente está compartilhando, né? O que a gente está disseminando? O que as pessoas, quando entram em contato com a gente ou com os nossos negócios, sentem? Porque se a gente sente isso de um slide, imagine em relação a, tipo, uma fala, uma troca, né? Um ambiente que a gente está presente. Então, eu acho que a economia afetiva tem muito disso também. Tipo, você chegar num lugar e você tá consciente que você tá reverberando alguma coisa. Você como pessoa, você como negócio. Foi outro insight que eu tive. Também anotei aqui o poder das pessoas físicas, né? Que afinal de contas, tipo, tem grandes movimentos das empresas, mas no campo, lá, ali na linha de frente, são as pessoas físicas que estão fazendo a diferença, né? Mesmo dentro das empresas, a atitude de transformar uma linha de produção para botar a serviço de alguma coisa, né, de um bem maior, foi um bem em relação à nossa espécie. Então foi uma ação humana, né? Tem bastante Mari, gente. Oi. eu acho que isso daí foi uma coisa que também ficou muito claro para mim, como que a gente já vinha falando bastante dessa questão da humanização das empresas, né? Já vinha se mostrando como um caminho. Eu acho que agora, mais do que nunca, a pandemia vai mostrar quais empresas que realmente são humanas de verdade. Moa, quer falar? Quero falar. Eu comentei contigo da obra de um filósofo brasileiro chamado Vladimir Safatli, que ele tem um livro recente que ele lançou chamado Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. E ele argumenta que a sociedade não é sustentada só por troca de bens e de mercadorias, mas o que sustenta os laços sociais são as trocas de afetos. E ele fala, por exemplo, que a gente já está numa economia de afeto, na verdade, mas não necessariamente um afeto bom ou positivo, porque o próprio medo gera as pessoas comprarem papel higiênico desesperadamente no supermercado. E na descrição do livro ele fala assim, ó, o circuito dos afetos gostaria de fornecer a filosofia necessária para uma teoria política da transformação. Transformações políticas efetivas não são apenas modificações nos modelos de circulação de bens e distribuição de riquezas. São modificações na estrutura dos sujeitos, em seu modo de determinação, nos regimes de suas economias psíquicas e nas dinâmicas de seus vínculos sociais. Pois uma transformação política não muda apenas o circuito dos bens, modifica também o circuito dos afetos, que produzem corpos políticos individuais e coletivos. Por isso, se quisermos ver a força de transformações de acontecimentos que começam novamente a se fazer sentir, é necessário que nos deixemos afetar pelo que pode instaurar novas corporeidades e formas de ser. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que tipo de afetos que a gente quer que sustente essa nova sociedade, que passa necessariamente pela superação de uma ideia de indivíduo, sabe? Eu acho que a gente está se dando conta de que a gente não está isolado, a gente não está separado, sabe? Acho que a pandemia tem mostrado isso assim com uma virulência, com uma força muito grande e que a gente precisa um do outro, sabe? Então, que tipo de relação de afeto a gente quer construir a partir dessa situação, assim? Moa, fala de novo o nome do livro, por favor.
O livro chama-se, eu posso compartilhar com vocês depois, O Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo. Ele é um professor da USP, da área de psicanálise e filosofia. Corpos Inclusive, políticos, vários vídeos desamparo. e o fim do indivíduo. Indivíduo. Vladimir Safatli. Não entendi, desculpa. Safatli. Safado. Entendeu? Sim, tá ali no chat, pessoal. Ótimo. Obrigada, amor. Meu, forte, né? Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. Fim do indivíduo. Eu acho que essa é da descrição da economia afetiva, né? Tipo, a gente até agora fingiu que era sobre relações comerciais, né? Pedir, você posso falar? Bom, esse todo mundo já ouviu falar no índice FIB. Estão me ouvindo? Desculpa, tá ruim aqui para mim. Posso seguir? Tá. Eu não sei se alguém já conhece o índice FIB. Na verdade, a ONU já vem pedindo para os países, né, essa modelos que possam ser analisados em contrapartida ao PIB, né? Porque o PIB ele é um indicador extremamente econômico e não vai medir aí, por exemplo, uma catástrofe em Brumadinho, o PIB ele sobe e não olha para a população e toda a devastação que causa, né? Existe uma outra teoria que chama teoria U também, que fala sobre exatamente isso, assim, que a gente está abordando hoje. Enquanto a gente tem um mundo extremamente globalizado, a riqueza ela é muito centralizada, né? E a gente tem a quebra do indivíduo, apesar da globalização, a gente tem as pessoas com essa extrema desconexão com propósito, ansiedade, estresse, depressão, burnout, e já se fala da nova escravidão, né? Que é o endividamento. Então, as pessoas acabam hipotecando o seu futuro. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma situação agora, onde as pessoas já tivessem uma educação econômica, financeira, para ter sua reserva, a gente não estaria num cenário tão caótico, né, para suportar esses meses que vão vir, né? E aí, esse índice do FIB, ele propõe exatamente isso, né? Na verdade, ele vem do Butão, e aí foi feita uma proposta para o modelo das organizações no Brasil. E aí ele é voltado para modelos de organização mesmo, e olhando justamente isso, o quanto a gente olha para a felicidade do colaborador, né? E olha para todas essas esferas, desde a parte de filosofia, entra com psicologia positiva, neurociência, mas também economia. A gente não pode achar que as pessoas vão ter propósito se elas não terem o dinheiro para pagar as necessidades básicas, não se sentirem seguras, que é o próximo medo que a gente está enfrentando agora aí, questão da segurança, né? Então, o quanto as empresas conseguem olhar também para o colaborador e ele enxergar também o seu propósito. Quando a gente faz desenvolvimento de equipes, é raro as pessoas que a gente encontra dentro das equipes que elas sabem o que elas querem também para a vida delas, né? Como assim o meu propósito não é o que a empresa está dizendo? Não, o propósito é o seu, né? Mas a gente vê agora muito esse despertar, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu vou entregar para as pessoas? Eu vou continuar nesse lugar onde eu estou? Enfim, né? E o FIB vem muito olhando para isso. Eu acho que é uma proposta muito bacana, porque ela é bem integrada, né? Olha para a questão do como eu gasto meu dinheiro, qual é o tempo que eu tenho, se eu tenho um tempo de qualidade, se eu tenho um tempo em comunidade, para que as pessoas e as empresas olhem também que a comunidade não só é a responsabilidade social do que eu faço para o externo, mas é a minha comunidade dentro da empresa, que é quem colabora comigo, né? E desde gestão da empresa como um todo, mas é muito assim também o quanto a gente olha para o olhar sustentável, né? O quanto essa questão de o importado que eu estou pagando mais barato aqui, ele não é mais barato, ele tem um custo. Ele custa esse transporte,
transporte, ele custa essas pessoas que trabalharam, que talvez eu não sei como, né? E a gente ter essa consciência. Então, colaborando também com o que o Moacir trouxe, dentro da teoria UNIS traz muito forte isso, né? Do como essa questão da divisão social, essa minha quebra, que eu não encontro o outro, mas na verdade é em mim, né? Eu tenho essa dificuldade desse relacionamento, me causa esse consumismo e causa essa crise ecológica. Então, é muito do que a Nanda, você trouxe, né, Mari, de o quanto o meu olhar, né, sobre o mundo e sobre as coisas impacta a realidade. Seja consumindo, ou seja nas relações, ou seja no meu trabalho. E como a gente pode consumir de uma maneira diferente, né? E pensar o trabalho de uma maneira diferente. Então, se alguém quiser depois algum material desses que eu estou citando, também posso compartilhar com vocês. Tá bom? Eu gostaria de complementar e provocar mais um pontinho aí para a gente pensar. Concordo com o FIB, né? E acho bem legal a ideia. E acho até incrível, impressionante o quanto que a gente conseguiu aprovar nesse momento, com o Congresso que a gente tem, uma ideia de renda mínima, sabe? Uma coisa que o Eduardo Suplicy já está lutando há anos, falando sobre isso, e agora, num Congresso super conservador, a gente conseguiu aprovar. Então, esse vírus tem um poder político impressionante, assim, é incrível. E o quanto também que o sistema todo está se movimentando para não quebrar, sabe? Eu sou meio caótico, eu acho que deveria quebrar tudo e começar tudo de novo. Mas, enfim, acho isso impressionante e fico feliz de que a gente tem caminhos para sair disso e concordo que a gente precisa pensar em novas formas de distribuição de renda e o que está bastante evidente e escancarado é que não dá mais para sustentar uma pequena parcela no topo da pirâmide, sabe? Tem um economista que eu sigo, Eduardo Moreira, não sei se vocês já ouviram falar, só gostaria de compartilhar porque tem a ver com o tema. Ele publicou, acho que uma semana atrás, o seguinte, é oficial. Toda aquela baboseira de visão, propósito, missão que as empresas colocam no site e na parede do RH não vale um tostão furado. Empresas têm um só objetivo, lucrar. Que o digam as empresas que lucraram milhões nos últimos anos e demitem milhares friamente agora. Então, quero deixar isso para a gente pensar, sabe? Esses modelos organizativos ao redor da grana e da forma que está distribuído a riqueza, eu acho que está chegando a um esgotamento, sabe? E por isso que é fundamental a gente pensar em novos caminhos e novas possibilidades de laços e de organização social. Eu acho que assim, Só, claro. então, só rapidinho, só para mais um contexto também de um livro que é até de um autor aqui de Blumenau, são Organizações Orgânicas, que ele fala que o nosso modelo atual é mecanicista, desde aquela época de separar as coisas, né, de hierarquia, essa parte de lucro, de ver isso como uma máquina, como um sistema, né, mas como um sistema de máquina, não como um sistema de vivo. E as organizações orgânicas, ele fala que são sistemas vivos, né? A cooperação, são seres vivos, né? Que no caso é o afeto, um ser vivo afeta o outro, né? Mas não afeta como máquina, afeta como organismo vivo. Então, só queria, né, que tem um autor aqui em Blumenau que fala sobre isso, né? Só para cooperar também. E eu e a Jaque lançamos essa semana Só Notícias Boas, a Jaque e a Jaqueline, Só Notícias Boas, e falava sobre o botão, né, que em vez do produto interno bruto, é felicidade interna bruta. Então, como eles estão fazendo lá, que pode ser exemplo para a gente aqui, né, também. A gente pode até compartilhar ali depois, é um e-book gratuito sobre só notícias boas, né? Então, a gente pode, depois eu compartilho o link aí para vocês. E se alguém quiser a última live da Mari ali, que ela falou sobre como é economia afetiva, eu tenho gravado a live, depois eu posso passar também. Valeu. Eu sou facilitadora do sistema FIB e a gente já começamos a implantar ele em fevereiro. Íamos começar as primeiras capacitações do pessoal agora em março. Então, a gente está se virando nos 30 para não deixar morrer, né? E disseminar o que a gente pode.
Desde o ano passado, a gente já vem implantando na empresa, assim, preparando o terreno, falando de propósito, né? E algumas pessoas já vêm se conectando e quando a gente fez o lançamento do programa, essa questão de a busca, né, pela felicidade, ela é tão, assim, chama as pessoas que tinha pessoas eu trabalho, não sei se vocês sabem, eu trabalho na Unimed, então tem pessoas que me ligavam da área assistencial, né, que eu trabalho na parte administrativa e eles ficam em outro prédio, eles me ligando. Quando que vai começar mesmo? Porque é esse anseio, assim, né? Mas de a gente falar muito sério sobre isso, que não é só pensar positivo, não é um oba-oba, e que vai ter muita relação junto, né? Então a gente já vê que tem assim essa abertura aqui e pode sim outras empresas estarem abertas para isso, né? E a gente, para começar com esse programa, a gente apresentou muitas vezes, gastou muita saliva, né? Até que foi aprovado. Então, tenho bastante fé aí que, inclusive, pode ser uma ferramenta para esse momento, né? E quando a gente fala dentro do sistema, a gente fala nós temos que desenvolver habilidade comportamental, a gente tem que desenvolver habilidade técnica. Mas qual é a nossa habilidade para elevar o nosso próprio bem-estar? Geralmente a gente não trabalha muito forte nisso, talvez nem ouve falar, né? Como assim eu posso elevar meu bem-estar, né? Não é só ter salário, enfim. Então, de desenvolver isso nesse momento também para as pessoas que estão passando por isso, como que eu vou falar de desenvolver resiliência agora? Né? Como é que eu vou conseguir desenvolver gratidão agora? Né? E algumas outras coisas que a gente pode falar para habilidades de bem-estar, que eu acho que é um momento super importante que a gente está passando para isso. Até nesse sentido, eu fiz algumas anotações aqui sobre as preocupações das pessoas que a Suzana trouxe, né? E, tipo, o que está aumentando? Consumo de entretenimento, ou seja, dá uma esparecida, dá uma cuidada da cabeça, dá uma distraída. Saúde. Organização, que é organização financeira, organização de tempo, organizar o home office, organização... Aí, Rafa. E negócios. Porque, tipo, as pessoas ou estão querendo criar um novo negócio, ou melhorar o seu negócio, ou se recolocar, porque aumenta o desemprego. Então, tipo, olhando para essa questão da felicidade, que a gente está falando bastante, para o indivíduo interconectado, minha provocação para a gente ir para uma parte mais prática da conversa, como é que a gente consegue olhar para os nossos públicos, tipo, daí é consumidor, mas também é o nosso fornecedor, também é nosso parceiro, enfim, o meio onde nós estamos, e podemos servir a sua saúde, a sua organização, trazer arte para a vida dessas pessoas, ou ajudar os seus negócios. Porque neste momento, que é um momento crítico, a gente como negócio, a gente precisa ser um facilitador da vida das pessoas. E pode ser que a gente consiga vender? Pode. Mas quando a gente olha para essa rede, a gente precisa pensar primeiro em servir. E daí, talvez, dentro desse servir, nasça formas novas de capitalizar. O MOA trouxe, aprovamos uma renda mínima nacional, né? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, ainda que num governo super tradicional, super conservador, já se percebe que não adianta que um enriqueça às custas dos outros. E eu acho que esse é o maior aprendizado dessa pandemia. Tipo, não adianta eu ficar bem às custas de outra pessoa que não está bem, porque essa pessoa vai me infectar. Isso na economia quer dizer o quê? Não adianta a gente pensar em ilhas. A gente vai precisar empoderar o nosso cliente para que ele consiga nos retribuir em algum momento. E isso é rede.
é troca, economia é troca. Como é que vocês conseguem pensar em trocas de afetos dentro da proposta de propósito do negócio de vocês? Da proposta de impacto positivo do negócio de vocês? Vocês tiveram algum insight nesse sentido? Eu tive vários aqui, continuo tendo. Quando você falou sobre saúde, o nome do meu negócio é Wellness, né? Fala sobre bem-estar. Eu vejo que é um conceito que a gente já vem trabalhando há bastante tempo e que nesse período a gente age da mesma maneira que a gente agia quando não tinha o vírus. Então, em que sentido? No que a Mari estava falando também faz muito sentido. A gente já procurava gerar afeto olhando para todo o sistema que a pessoa trazia para fazer um trabalho físico. Então, não tinha como transmitir o exercício físico sem entender todo o contexto de vida da pessoa, como ela se formatava, como ela se desenvolvia, quem ela era como ser humano, para que a gente fizesse um trabalho que fosse realmente efetivo e tivesse uma mudança no sentido da aquisição do bem-estar. Então, quando a gente colocou o nome Wellness, que significa bem-estar, a gente percebeu que a gente tinha um compromisso de mudar esse contexto à nossa volta, para que as pessoas que fizessem contato com o nosso negócio, elas se sentissem bem de alguma forma. Quando tudo isso aconteceu e a gente fala muito sobre os afetos, eu vejo que o nosso padrão de ação ele continua exatamente o mesmo. Hoje, por exemplo, quando eu vou ministrar uma aula que é física, a minha maior preocupação é que a pessoa tenha aquele momento como um momento de se sentir bem durante o dia. Seja falando a respeito de questões pessoais, seja falando a respeito de exercício, seja trocando alguma experiência que a pessoa teve. A ideia é que hoje, nesse sentido, quando a pessoa entra no negócio e está em contato comigo, eu penso sempre que aquilo ali para ela pode ser uma espécie de oásis dentro de tudo que está acontecendo. Então, um lugar onde ela possa ter uma percepção diferente sobre tudo que está sendo compartilhado nesse momento, né? Então, como eu vou trazer uma experiência dentro desse contexto que ela está passando, em que ela possa sair do meu negócio se sentindo bem? Então, para cada momento, cada configuração de sociedade, cada sequência de evento, eu procedo com um único sentido, de fazer com que aquele momento que ela está treinando, está se exercitando, está fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal, o bem-estar aconteça em 1 hora. Então, para mim, isso é muito verdadeiro. E isso pode ser aplicado o tempo todo. Quando a gente fala de afeto, uma coisa que eu tenho muito cuidado é para a gente não esquecer de onde nasce o afeto. Aonde a gente aprende afeto? Aonde a gente tem as primeiras trocas de afeto? Para mim, isso é dentro da família. Então, quando a gente vai para um negócio, a própria constelação familiar, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito também, ela fala que no nosso ambiente de trabalho a gente replica a nossa dinâmica dentro da família. Então, às vezes a gente tem uma visão do negócio, mas não tem uma visão da estruturação desse indivíduo como ser humano, como sociedade, como ele tem as trocas de afeto dentro de casa, qual é a imagem que ele faz do afeto. Então, entender isso para mim é muito importante para depois conseguir
replicar no modelo de trabalho. Então, qual foi a relação do primeiro afeto que essa pessoa teve? Qual a imagem que ela tem sobre afeto? A gente está falando sobre comportamentos que emergem, né? Essa questão de querer tudo para si, de não compartilhar com os outros, de ir já direto para a escassez. Isso foi construído a partir de uma visão de afeto que foi principalmente constituída na família. Né? Então, a gente tem muitas vezes uma visão só do negócio, como se aquela pessoa não tivesse nenhum vínculo anterior de afeto com a família dela, como construção, como primeira imagem. Então, eu acho que é muito mais profundo do que muitas vezes a gente enxerga, né? Então, quando a gente procura uma mudança da forma de se relacionar em relação ao negócio, a gente precisa entender toda a construção do indivíduo que veio antes disso, né? Então, se a gente olhar só como configuração de negócio, é como se a gente estivesse apagando o fogo com uma canequinha. Então, querer que um indivíduo tenha uma postura diferente, tenha uma postura que privilegia o afeto, se ele não teve essa construção, é muito complexo, né? Então, que a gente possa trazer essa ideia antes do ser humano, né? Antes desse entendimento de cenário, de como ele começou a construir afeto, o que ele entende por afeto, para que depois a gente consiga transformar isso numa relação de negócio. Então, acho que isso é extremamente verdadeiro. Eu vejo isso na prática dentro do meu negócio, né? O quanto construir uma relação de afeto hoje, nesse momento, para as pessoas traz um ambiente em que elas sintam que ali o bem-estar para elas acontece de uma maneira real. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente não pode negligenciar. Essa ideia de que, para a gente trabalhar isso no negócio, a gente vai precisar trabalhar isso como, antes de tudo, como um ser humano individual, né? Fê, você ia falar? Bom, eu tinha conversado com a Mari antes, né? Dias antes. E aí eu fiquei pensando muito em relação ao meu negócio, que eu sou a cara dele, né? Tipo, eu tô ali eu uso o Instagram como uma para vender a minha prestação de serviço. E aí, quando a gente fala de afeto, assim como o Frank acabou de falar ali, que é algo que a gente tem no início, né? No ciclo familiar, então é algo também que ele acaba sendo relativo, né? Porque cada um entende o afeto de uma forma. E aí, eu fiquei pensando nessa relação de afeto como cliente, afeto como armário da gente, tudo que envolve afeto, como as pessoas se relacionam, porque com tudo, assim, né? Desde como elas se relacionam com a própria imagem, até com outras coisas, assim, simples que sejam, né? Então, agora eu não tenho muito o que fazer, meu atendimento é totalmente presencial e eu acho que enfim, esse tempo para reorganizar até o meu método de trabalho. E essa questão de afeto. E aí, como que eu podia relacionar essa questão do afeto, como eu gostaria que a minha marca fosse lembrada, né? Diante desse cenário assim, de pandemia. E aí eu comecei a lembrar de alguns cuidados que eram formas de afeto que a minha família tinha. Tipo, a minha mãe tinha comigo, minha avó tinha comigo, e que são coisas que me deixam confortáveis e que eu poderia expressar para os meus clientes de uma forma genuína, porque mais do que nunca também se expor no Instagram como só com o carão ali assim, falando coisas que as pessoas querem ouvir, também não é suficiente, né? Então, depois de uma conversa dessas com a Mari, eu fiquei tipo jogada um sábado
tipo, na cama mesmo, tentando me reconectar comigo, entender quem eu era. E aí eu me vi de pijama, descabelada, cabelo oleoso, sem querer, tipo, tomar banho. E eu tava péssima. Como é que eu poderia dar afeto para alguém, sendo que uma vez o Frank me falou, tipo, que eu não poderia dizer que uma pessoa me desse carinho ou que ela me compreendesse se ela não tinha isso. A gente não pode dar o que a gente não tem. E aí eu fiquei imaginando como é que as pessoas estão em casa, como é que elas estão vestidas em casa para trabalhar, sabe? Se elas ficam jogadas no sofá de camiseta, que tipo, tem as minhas clientes que ficam com a camiseta do boy o dia inteiro jogadas e querendo que o mundo aconteça de uma forma incrível para elas, que as pessoas acham que, né, tipo, somos salvadores e que temos ideias brilhantes, sendo que se a gente se olha na frente do espelho, né, tipo, eu tô brilhante, tô arrasando, não tá, sabe? Eu tava, tipo, péssima, acabada, um bagaço. Então, eu acho que olhar para dentro, entender essa questão mesmo de reconectar com a gente, com o que nos questionar, sabe? De uma forma muito consciente, trazer para a consciência o que é afeto, né? O que tu considera afeto? Como tu gostaria de receber carinho? Como tu gostaria que as empresas nos tratassem, né? Com quem a gente, empresas com qual a gente se relaciona? Eu acho que foi fundamental para eu ter uma pequena ideia na segunda-feira. Isso aconteceu, foi um processo de sábado para domingo, e de sábado para segunda. E aí, segunda, eu tive a ideia de fazer um materialzinho básico, simples, de cuidados, que a Mari ficou meio chocada e falou para todo mundo, tinha mandado meio de teste para ela, tinha esquecido, porque eu sou dessa que manda as coisas e eu esqueço de concluir. Eu faço isso, tipo, bem fácil. E aí, a Mari falou para todo mundo queria saber o que eram os cuidadinhos. Então, eu montei um PDF com umas coisinhas para os meus clientes e para as pessoas que eu gosto, sabe? Coisas simples, coisas que me ajudaram em vários momentos e que talvez pudesse ajudar alguém e de uma forma que ela, quando lesse aquilo, ela imaginasse eu falando no Instagram, do jeito que eu falo. Tem muita correção, sem nada muito formal. O meu irmão que corrige meus textos, ele é formal que eu, então não, assim, é super mesmo, é babado, é tudo isso. E só que eu vejo isso, sabe? Que a gente quer, a gente almeja um monte de coisa, e eu falo por mim, só que eu não tinha olhado para dentro, para ver como que eu estava me sentindo, sabe? E pelo menos quem eu conheço aqui, a maioria é a imagem do seu negócio, né? Então, eu acho que reflete muito também como a gente está se sentindo, como a gente expressa esse afeto e esse carinho, tanto com uma rede de relacionamento básica, tipo amizade, e também clientes e, enfim, todos os outros relacionamentos que a gente vai montando. Então, isso foi uma questão que me ajudou nesse momento, assim, bastante. E agora, né, foi uma coisa pequena. Eu gostaria de contribuir mais uma vez aí, não quero parecer chato, mas só para contribuir para o debate, em função da ideia de afeto que eu tenho, que para mim afeto vem de afecção, né, e tem a ver com emoções. E me parece que a gente tem uma tendência a categorizar afetos, coisas boas, positivas, e afetos ruins, negativos, sabe? Talvez seja um momento para a gente olhar com mais amorosidade para a nossa condição humana e não tentar reprimir ou tentar, sei lá, esconder determinados afetos, porque eu acho que seria mais verdadeiro, mais humano, sei lá, de assumir o que a gente está sentindo, sabe? Eu tô com muito medo, eu tô com muita incerteza, eu senti muita tristeza já durante esses dias. Teve dia que eu chorei um monte, com um sentimento de luto, sabe? Diante de uma perda, de uma realidade que talvez não vai existir mais. E acho que talvez seja um passo para a gente avançar no nível de consciência não quero dizer que a minha marca vai expressar o medo, mas existem várias marcas que se alimentam do medo, sabe?
existem várias marcas que se alimentam da raiva. E acho que isso é um aspecto a ser considerado. E a gente tentar olhar com mais cuidado, não categorizar entre afetos bons e ruins e tentar excluir, né, esses afetos que a gente talvez não goste. Eu entendo que todos esses afetos e essas emoções nos permitem viver e nos trazem informações importantes e como a gente preserva a vida, sabe? Eu acho que é um momento para a gente olhar com mais verdade para isso, assim. Eu sou psicólogo, estudo isso, trabalho com isso. Hoje eu conduzi um grupo, até falei com a Mari de manhã, tinha uma reunião com ela, não fiz a reunião, não estava bem. E agora, no final da tarde, eu conduzi um grupo de apoio emocional de uma empresa à distância, a primeira vez que eu estou fazendo isso à distância. Estou me reinventando, estou me colocando nessa situação, reaprendendo a fazer isso. E ficou muito evidente para mim, nesse momento de escuta que a gente teve junto, o quanto que as pessoas estão com medo, o quanto que as pessoas estão inseguras, estão tendo crises de pânico, sabe? Não estão conseguindo dormir direito. Mas no ambiente corporativo, todo mundo meio que faz um discurso, não, tá tudo bem, tá tudo legal. Mas aí quando tu entra num ambiente de maior intimidade, que as pessoas têm permissão para falar desses afetos, é impressionante o quanto que as pessoas estão sofrendo e o quanto que isso conecta, sabe? A possibilidade de falar desses afetos de uma forma autêntica e genuína cria conexão, sabe? Então, queria contribuir com isso. Eu me identifico muito com o que o Moacir traz, e quando a gente fala assim, vocês trouxeram antes de que a pessoa física que está fazendo a diferença, porque se aproxima da humanidade, acho que isso que o Moa traz é você poder se colocar vulnerável diante de tanta vulnerabilidade. A situação está tão difícil, ela está tão dura, que a gente não precisa, de alguma forma, intensificar mais o que já está muito difícil. Então, às vezes, eu posso me aproximar, vou colocar do meu público, né, que é pais, educadores, me colocando vulnerável também. E aí, nessa vulnerabilidade, ter conexão, ter vínculo e ter espaço interno para que a gente possa colocar para fora e, diante disso, fazer alguma produção com isso, né, de encorajamento e de oxigenação diante de um cenário que está duro e difícil, né. Então, a pergunta que vocês trouxeram antes de como trazer propostas de afeto nos negócios me toca muito, até porque eu sempre tenho uma tendência biológica, mas eu acho que agora mais do que nunca eu vejo educadores com crises de ansiedade, professores tendo que lidar com habilidades tecnológicas e, enfim, e eu vejo isso tudo tão fragilizado, e a forma como eu encontro é ter bastante cuidado para não intensificar mais esse sofrimento com o meu trabalho, né? Eu tenho muito cuidado em não gerar mais culpa ou mais angústia. Então, a forma como eu estou encontrando é fazendo rodas de acolhimento e proporcionar escuta ativa, escuta empática, né? Mas eu confesso para vocês que o que vem mais me angustiando nesses últimos dias é entrar em contato, e não que eu não entrava antes, mas acho que agora a realidade está um pouco mais presente para mim na fragilidade das camadas mais vulneráveis. Então, enquanto psicóloga, eu fazendo trabalho com pais, educadores, eu entrando em contato com e me perguntando como o meu trabalho não pode ser apenas de uma camada, e isso me angustia, inquieta, e aí eu me pergunto, sem ter respostas ainda, como pode chegar não só o meu trabalho, mas todas as pessoas que têm esse papel, mas de ser um trabalho possível para mais pessoas e não só para uma camada. É bom que você trouxe isso, Mili, porque assim, foi minha crise,
foi parte da minha crise de hoje também, assim, ó, vou te falar que eu acordei de manhã e falei, vou cancelar esse encontro online e não vou fazer mais nada, vou me enfiar na caverna. Porque, tipo, essa cobrança de ter a resposta, sabe? De fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, né? E eu fiquei pensando assim, eu até escrevi uma frase aqui no meu caderno, tipo assim, vamos fazer não tudo ou nada. Vamos pensar no tudo ou alguma coisa. Se der pra gente fazer tudo, show. Mas se a gente só der conta de fazer alguma coisa, show também. Então, assim, eu entendo o seu chamado, entendo a sua angústia, que você não tá conseguindo chegar em determinada camada, mas, assim, alguma coisa em outra camada você tá fazendo, e de repente, daqui a pouco você consegue fazer um passinho a mais que vai chegar mais próximo da outra camada. O que eu me vi foi meio que struggle, assim, de tipo, nossa, eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu vou fazer mais live, eu vou fazer mais material, eu preciso ajudar as pessoas, porque eu tenho esse propósito de ajudar as pessoas a fazerem, a realizar. Na hora que eu vi, eu falei, cara, peraí, eu também não tenho a resposta. E aí, tipo, eu falei, eu sou uma fraude, ó. Foi mesmo, tipo, eu tive uma crise de impostor hoje. Mas depois eu falei, não, peraí, vamos sentar todo mundo na frente do computador e vamos ver o que dá. E aí eu acho que veio muito essa fala do Moacir, e que gruda também na fala da Fê, porque a Fê falou sobre reconhecer que ela tava um caco no sábado. E eu liguei para ela de vídeo e o caco dela é a minha melhor versão. Vocês viram a Fê de pijama hoje? E o pijama dela é melhor do que a roupa de sair de todo mundo aqui. É, Cami? Eu tô brincando. Mas assim, tipo, a Fê tá sempre montada, que tá sempre, tipo, assumir o seu lugar de vulnerabilidade. E eu acho que quando a gente fala de economia afetiva, de troca de afetos, a gente está falando sobre ser consciente dos seus afetos. E não de... E aí eu concordo muito com o que o Mo trouxe, assim, de não invalidar nenhum tipo de afeto. Lógico que a partir do momento que você está mais consciente, atento ao afeto que você está tendo naquele ambiente, nas pessoas que você alcança, é óbvio que você vai estar mais propenso a tomar atitudes positivas ou encorajadoras, ou de suporte, ou de acolhimento. Mas também você pode chegar no dia e falar assim, cara, não tenho resposta não estou sabendo lidar com isso. Estou precisando também conversar, né? E acho que é mais ou menos isso, assim, quando a gente fala de economia afetiva. É assumir nossa humanidade nas trocas, que até então a gente sufocou na troca comercial. Como se a gente pudesse sufocar elas, entende? Eu fico com isso meio vivo. E eu queria falar para vocês que nós estamos às 10h27 e eu falei para vocês que previa ir mais ou menos até às 10h30. Mas a sala está disponível e se vocês quiserem ficar, a gente fica. Se vocês quiserem terminar, a gente termina. Vai. Deixa eu só, então, pegar o gancho aqui. Além do meu trabalho formal, eu faço algumas coisas paralelas, também sou psico, né? E eu acho que de todo mundo que eu conversei, eu acho que, assim, a maioria das pessoas que eu fiz contato estavam nessa questão de se perguntar e essa angústia do que fazer mais. Para mim, eu já vinha numa crescente de questionamento, assim, como eu posso fazer mais? E aí agora, porque a gente não está num nível de presença tão forte, e agora a gente está forçado a ficar mais presente com a gente mesmo, e a gente acaba prestando atenção nisso que está já dentro, né? E aí vai aflorando.
Então, assim, não sei se a gente já vai encerrar ou não, né? Mas, assim, eu tenho me deixado emergir, minha casa está virada em post-it já, né? E vem emergindo muita coisa e agora eu consigo, assim, um pouco mais de paz para olhar tudo que eu tenho anotado. Mas eu acho que vem muito de encontro com o que vocês falaram, essa questão de a gente definir alguma coisa como economia afetiva, eu acho que passa por essa questão de a gente contextualizar o que isso significa, né? E também para que as pessoas tenham esse nível de maturidade, né? De ter essa relação ou buscar uma relação sadia nessa troca que elas vão fazer com a gente, né? Que não é só dinheiro, enfim, para que a gente saia dessas trocas sem aquela sensação assim de que a pessoa eu vou numa loja, mas eu fico me segurando para não comprar. Ou comprei um negócio e me senti meio extorquido, porque é meio que bater carteira às vezes o que as empresas ou os comércios oferecem para a gente, né? E aí depois rola aquele arrependimento, enfim, né? Uma questão de estar por trás da nossa relação afetiva com o dinheiro, o que eu troco pelo dinheiro, enfim, né? Mas eu acho que é de a gente se colocar nesse lugar de oferecer valor às pessoas, oferecer esse contexto do que é o afetivo que a gente quer trocar com elas, e aí a gente também ir nesse encontro assim da nossa essência, né, para ir conectando com quem vê valor no que a gente oferece. Agora o como a gente pode co-criar isso junto, né? Então eu estou aí na área da psico, trabalho com psicopositiva, com felicidade, enfim. Alguma ideia, gosto muito, estudo muito a questão da criatividade, então, né, penso que talvez esse seja um momento para oferecer para as pessoas como elas podem ser mais criativas, né, e se reinventar, né, mas eu deixo aberto aí para quem quiser trocar comigo, estou à disposição. Eu posso falar, Mari? Oi? Vou abrir seu mic, Ju. Tá aberto. Tá bom. Eu achei muito interessante a fala deixa eu ver o nome dela, desculpa, da Emily, e me senti muito conectada, porque eu sofro do mesmíssimo mal. E é uma coisa que vem me consumindo já há algum tempo. Eu sou arquiteta e eu tenho como premissa do meu trabalho que a arquitetura seja acessível. Me incomoda profundamente que as pessoas entendam que elas só podem ter acesso a algo que é tão essencial na nossa vida se tiverem que desembolsar muito dinheiro para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto totalmente... como a Mari disse, assim, que ela teve hoje a síndrome do impostor, eu me sinto totalmente impostora, porque eu não consigo chegar em quem mais talvez precise do meu trabalho. Mesmo tendo criado uma maneira de tornar a arquitetura acessível, porque eu tenho, de fato, eu tenho isso. Mas eu não consigo ajudar quem nunca, de maneira alguma, vai conseguir ter acesso ao meu trabalho. E agora, durante esse momento, isso me tocou mais fundo ainda. E, enfim, eu entrei num esquema com outros arquitetos para fazer um mapa colaborativo, para que a gente conseguisse unir pessoas que estão precisando, entidades que estão precisando, ações que estão precisando, com quem tem vontade de ajudar. E eu não sei, eu continuo me sentindo como se eu não estivesse fazendo absolutamente nada para ninguém, nada de nada. E aí eu achei tão legal o que a Mari falou sobre o chilique dela de hoje, de que talvez a gente tenha que olhar também
mesmo que a gente esteja fazendo um pouquinho, a intenção desse pouquinho talvez seja uma coisa que transforme a vida de uma pessoa, ou, sabe, de poucas pessoas, mas tá transformando, tá acontecendo. Acho que isso também é uma forma de afeto, assim, essa preocupação de não estar pensando só no pontual, ou só no lucro, ou só no impacto, mas de estar tentando com que um número maior de pessoas tenha acesso ao bem que tu queres fazer, né? Acho que ter essa preocupação já é um primeiro passinho, assim, para modificar o entorno. E aí entra muito naquilo que foi conversado no início, que a Mari falou, e eu até anotei aqui, que o que a gente pensa se torna a nossa realidade, né? Isso foi outra coisa que me deixou mais tranquila, assim, de todas as minhas angústias em relação à minha empresa e ao que eu não tô fazendo, ao que eu tô fazendo. É que só o fato de estar movimentando e de estar pensando, de estar vibrando, essa coisa toda já seja um início. É isso. Oi, posso falar? Então, são muitas coisas na cabeça, né? Como diz o crioulo. Eu estava pensando sobre o significado da palavra economia, que significa eco-organização da casa, né? E talvez a casa nesse momento somos nós mesmos, isso já está explícito, né? E se a gente for perceber em relação aos outros tempos, onde pessoas tinham menos ferramentas do que a gente tem hoje, né? Em outras gripes, em outras guerras, em outros tempos. E hoje a gente tem muitas ferramentas. E acredito que a economia ela se reinventa, assim, as grandes economias e as pequenas também, em cenários mais caóticos possíveis. Inclusive, acho que essas empresas, ao doarem os seus dinheiros para essas causas, elas não fazem nada mais do que a própria obrigação, né? Porque como a gente pensa que a sociedade tem aqueles que conseguem ficar em casa, fazer seu home office, mas tem a galera da rua, a galera que está na rua, que está, enfim, tem os desempregados, tem todo tipo de indivíduo nesse momento lidando com a mesma situação. E eu acho que essas empresas, a responsabilidade social delas tem que ser cobrada mais do que nunca. Assim, acho que nem cobrado, acho que automaticamente vai acontecer, assim, de ter o mínimo subsídio, sabe? Para que a gente consiga pelo menos manter as pessoas alimentadas e ao mesmo tempo ver no meio do caos as possibilidades, porque eu não penso que agora essa economia que a gente pensa em reinventar, ela precise necessariamente envolver dinheiro, né? Porque existem outras formas de se fazer essa economia acontecer. A gente tem aqui em Blumenau o Banco do Tempo, eu faço parte da Green Place, e a gente já fez coisas sem recurso algum, gerou impacto sem recurso algum, sem dinheiro físico, né? E nasceu aqui na Green Place o Banco do Tempo, que são mais de 1.200 serviços que trocam entre si várias coisas. A gente já passou em alguns outros momentos na história por períodos assim, onde a gente se reinventou na questão econômica também, né? E eu acredito que esse momento de ficar em casa é uma forma da não humanização voltar à humanidade. Eu acho que a gente vem de um processo de não humanização, assim. E ainda estamos, eu concordo com o que o rapaz falou ali atrás, falar de afeto agora nesse momento é algo muito intangível, a gente não sabe o que é isso de verdade. Nem o amor a gente sabe o que é de verdade, a gente tem alguns sentimentos fraternos e é isso talvez que a gente tem que estimular, sabe? E quanto mais respostas a gente quiser nesse momento, mais vai doer, porque a gente não tem essas ferramentas. Eu até hoje escrevi um texto falando que por que o silêncio é tão importante, né? Porque o silêncio, ele não tem esse duelo entre perguntas e respostas, porque a gente não tem elas agora.
Mas talvez seja um momento que no silêncio a gente consiga descobrir coisas novas, possibilidades novas, novas formas que não foram experimentadas ainda. Eu acredito muito que esse processo todo enfim, eu não acho que nada vai ser como antes, mas acredito que o mercado das grandes corporações vai se reinventar em qualquer circunstância. Para vocês terem uma ideia, a questão das máscaras agora virou o produto do caso, todo mundo faz máscara, então isso. E, enfim, eu acho que isso é um processo de humanização mesmo. E não tem que ter a resposta do como a gente vai ganhar dinheiro, mas como a gente vai conseguir evoluir nesse processo, sabe? Individualmente, não só artificialmente, mas verdadeiramente. Algo que a gente nem sentiu ainda. Algo muito novo. E eu estou bem esperançosa, eu sofro de otimismo crônico, e mesmo que eu morra, eu já sou muito grata por tudo. É isso, gente. Posso aproveitar ali, é que quando que a Emily começou a falar, e eu já estava tive que ter uma pausa maternal, mas aí eu peguei o que a Juliana comentou ali sobre a síndrome do impostor e a tua crise, hoje a gente conversou, e eu acho que no fundo, todo mundo tem esse sentimento de nunca estar sendo bom o suficiente para aquilo que deveria estar fazendo, e eu acho que isso é muito fruto desse estilo em que a gente veio sendo, que a nossa economia empurrou a gente para fazer, né? Tão competitivo, eu deveria fazer mais, eu poderia ser melhor, eu deveria estar entregando mais, eu deveria saber as respostas. E isso, querendo ou não, limita a gente de uma maneira. Se a gente for pensar, projetos que a gente poderia entrar, ações que a gente poderia fazer, ideias que a gente poderia colocar energia, a gente não coloca porque a gente acha que ainda não é bom o suficiente. Então, o que eu acho que vai nascer disso, desse medo, é justamente essa coletividade que a gente está colocando em prática aqui. São pessoas colocando a sua vulnerabilidade em prol de se empoderarem enquanto grupo. Então, isso também me traz assim um otimismo do que vai brotar de tudo isso. São as pessoas entendendo que elas precisam uma das outras porque elas não são donas da verdade. E eu acho que a partir disso vão nascer relações que são mais transparentes, mais verdadeiras e mais construtivas, né? Porque a gente realmente, quando não se cobra saber tudo, tu fica mais fluido, tu deixa a verdade, ela vem mais fácil. Então eu acho que a partir disso vão se construir coisas melhores. Então, quando vocês falaram desse lance da síndrome do impostor, para mim pegou muito, porque, cara, sempre me cobrei muito, sempre tive uma necessidade de controle muito grande, que eu e a Mari a gente estava falando hoje também, justamente por isso, porque eu acho que a forma como tudo se construiu até agora exige que a gente sempre fosse, ou eu sou foda pra caralho, ou eu não presto. E isso acaba limitando a gente, porque a gente não bota a mão na massa achando que, putz, ainda não tá bom o suficiente, né? Acho que o feito é melhor do que perfeito, vai começar a ser muito praticado a partir de agora. E feito em conjunto, né? Não feito sozinho. Não só isso, porque me trouxe esse raciocínio e eu fiquei assim, cara, quantas coisas eu deixei de fazer porque eu achava que eu não era foda. Eu acho que esse movimento também ele é muito mais do sentimento do que da cognição. Eu acho que essa transformação tem muito a ver com isso. Como o Mo falou, esses modelos atuais, eles não privilegiam tu trazer a tua emoção para o que tu está fazendo, né? É tudo muito cartesiano, é tudo muito racional, as metas são só vinculadas a números. Então, eu acho que esse movimento também ele tem uma forte conexão com a gente sentir. Eu paro muito e observo, quando eu procuro entender o que está acontecendo, eu entro dentro de uma grande confusão. Começa tudo a ficar nebuloso. Quando eu paro para sentir, as coisas elas se clareiam mais, né? Sentir qual que é o movimento que
que esse coletivo precisa. Quando a gente fala de colaboração, para mim, não tem como colaborar com alguém sem sentir o que a pessoa precisa, né? E o entendimento, para mim, é uma camada muito rasa disso ainda. Entender é um julgamento sobre o que eu acho que a pessoa precisa segundo a minha cognição. E, na verdade, eu não estou sentindo ela, eu não estou ouvindo ela de uma maneira empática para saber se é aquilo mesmo que ela está precisando, né? Então, como a gente falou ali de poder abrir esse espaço para a fala, né? Eu acho que além disso, é abrir um espaço para que as pessoas possam sentir o que elas quiserem sentir, e a partir desse sentimento que emerge na relação entre eu e ela, eu poder entender como eu posso ajudar também. Mas isso não é cognitivo, isso é através de sentimento. Então, para mim, a colaboração, eu que venho do esporte, né, colaboração, competição, a colaboração é muito mais um movimento de espera e construção durante o movimento do que a competição. A competição é de sair na frente e querer dar a resposta, né? A gente raciocinar tudo cognitivamente, pensar num cenário ideal para a pessoa e botar ela lá dentro. Isso é muito cognitivo e está muito conectado ainda com a competição, né? Para mim, quando a gente espera o movimento da outra pessoa para poder sentir o que a pessoa está sentindo, para poder entregar alguma coisa para ela a partir disso, isso para mim é um movimento de colaboração, em que eu não tenho pressa de sair na frente porque eu quero construir isso junto com a pessoa, né? Então é um movimento muito mais lento, é um movimento muito mais fluido, ele é sentido no corpo. E para mim eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse movimento, mudar um mindset de como a gente se relaciona com a gente mesmo, né, em relação à cognição e sentimento, para poder ser mais empático com o sentimento das pessoas. E a colaboração, para mim, não é velocidade. Eu falo porque eu vim do esporte e, para mim, a competição, eu já competi e eu já colaborei. Então, para mim, é uma conotação completamente diferente, né? A competição, eu busco de todas as formas resolver aquilo e chegar num formato perfeito ideal, para ter um resultado específico para alguma pessoa ou para algum grupo de pessoas. A colaboração, para mim, é outro movimento. É uma estrutura mais aberta, é uma estrutura que se constrói sem a pressão de tempo, se constrói sem essa ideia de estar certo e errado. Então, quando a gente abre um espaço para construção, para o sentimento, para dar vazão para isso, isso vai se construindo por conta própria, vai acontecendo esse movimento. Então, acho que se a gente pensa em colaboração, a gente precisa diminuir o ritmo para, inclusive, acompanhar quem não tem essa familiaridade com essa consciência que a gente tem, né? Se a gente só sair fazendo, às vezes a gente vai fazer coisas que as pessoas não precisam. Então, colaboração para mim é um movimento de tu sentar, trocar, sentir e construir junto. E eu acho que a gente ganha muito mais pensando dessa forma, como um processo de construção para esse novo mindset que a gente vai precisar, do que procurando aquele modelo de performance, sabe? De entregar um formato que seja ideal. Mesmo porque isso não existe, né? Depende do grupo de pessoas que tu tá se relacionando, o ideal vai ser completamente diferente. Então, acho que o que a gente está fazendo aqui é colaborativo. Abrir um espaço para fala, a gente já trocou sobre sentimento, e eu acho que a partir disso a gente consegue construir coisas que são realmente relevantes, né? E achar o nosso modelo dentro desse grupo de pessoas, vai ser um modelo talvez de ajuda para muita gente, talvez não. E a gente precisa estar aberto para isso também.
né? De não querer suprir a necessidade de todo mundo, porque a gente não vai conseguir. Posso falar? Eu ia pegando o gancho da Ju, da Emily, do Moacir, quando o Moacir falou da vulnerabilidade, de se sentir triste, cara, o que mais me pegou no começo foi ficar triste. E eu não pensei em nenhum momento no meu negócio, de verdade. Eu fiquei triste no sentido das outras pessoas. Eu fiquei triste pelas outras pessoas, pelas pessoas que estavam morrendo. Tipo, no começo isso foi o que mais me pegou, assim. Tanto que tem um vídeo que eu não sei se vocês viram, eu acho que ele foi feito na Austrália, que eles perguntam quantas pessoas vocês acham que poderia morrer nessa pandemia. Aí o cara respondeu, 70 pessoas, ele respondeu. Ah, tá, daí o repórter fala, olha só, 70 pessoas, daí vem vindo 70 pessoas e é tipo toda a família do cara. Aí o cara falou, é minha família. Daí ele assim, quantos poderiam morrer agora? Daí ele fala, 0. Então, tipo, isso me tocou muito, assim. Foi o que mais mexeu comigo no começo, foi essa história das pessoas. E eu fiquei super vulnerável por isso, assim. Vulnerável, triste, e na real eu realmente dei um tipo, tá, dane-se a GB, dane-se a Gabi BR, meu Instagram ficou parado, e eu não tava afim de fazer nada, na real. E aí, pegando o gancho da Ju, emendando nisso, nessa história de nunca estar bom, de achar que a gente nunca está fazendo o suficiente, da Emily não atingir quem ela quer atingir, eu me pego um pouco nisso. Ju, a gente até trocou essa ideia ontem, da questão de, tipo, cara, será que eu estou ajudando bastante? Será que eu estou ajudando o tanto que eu posso? Será que eu estou fazendo isso? E aí eu entro no gancho da Cami, que fala do tipo, cara, eu só faço quando tá perfeito. Aí eu chego e cai em cima de mim o quê? Cara, eu ainda não fiz um e-commerce para os acessórios. Tipo assim, então, eu acho que ninguém tem a resposta. Que a Mari teve a crise, cara, não tenho resposta, como assim? Eu acho que ninguém tem uma resposta agora. Ninguém. E eu acho que a resposta, na real, é a gente fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Tipo, porque nessas várias conversas, cara, são muitas coisas que caem a ficha e que, tipo, se liga, sabe? Tanto para entender que eu já devia estar no universo online, um exemplo, né? Uma coisa bem sem pensar, já devia ter uma loja online. Cara, eu tô ajudando. Aí ontem todo mundo falou, cara, mas tu tá fazendo eu doei dinheiro para uma campanha, por exemplo. Mas além disso, tu tá fazendo public post de graça pro teu cliente. Essa é a tua forma de ajudar. Tu tá ajudando. Mas aí eu encaixo muito com a Ju, que é tipo assim, cara, eu acho que não tá bom, sabe? E finalizando, que eu peguei 56 ganchos para falar várias coisas, eu não sei se eu me sinto confortável. Por exemplo, as minhas bijus, elas levam N coisas para as pessoas. Elas levam autoestima, a pessoa se sente bonita, ela se sente bem e tal. Mas assim, tchau. Ela se sente bonita e tal, mas ao mesmo tempo eu me sinto levemente desconfortável de ficar oferecendo um produto, enfiando um produto na cara dela nesse momento, sabe? Não sei se vocês me entendem. Então, a gente não tem a resposta, mas vocês me deram muitos insights hoje que me fizeram refletir muito, assim, mas ainda não tenho uma resposta. Sorry por tantos ganchos. Eu acumulei tudo para falar de uma vez só. Gente, eu vou dar uma encaminhada para o final. Se alguém ainda tiver alguma coisa que quiser colocar, assim, que a gente já tá, sei lá, são quase 11 horas já. Vai, Ricardo. Rapidinho aqui. Eu fiz sublinhei algumas coisas que vocês comentaram, eu vou ser bem sucinto. Falando ali do Franklin, né? Que o afeto pode ser uma cura mundial, né? E cada encontro pode ser um espaço de cura. Então, né? Depois eu linko tudo. Para o afeto também a pessoa pode estar bem para poder ajudar. Então, para eu ensinar afeto ou para fazer essa cura mundial, eu tenho que me curar com o meu grupo que eu tô, por exemplo, com vocês aqui hoje. Daí eu me curo
aqui com vocês, daí eu posso curar os outros afetivamente também, né? Por exemplo, falou de rodas de acolhimento, escuta empática, né? Outra sugestão que você falou de alguma coisa prática para fazer, sem culpa, sem nada, sem pretensão, é um manifesto. Não tem manifesto da semana 22, manifesto do Partido Comunista, manifesto disso. A gente poderia despretensiosamente criar um manifesto do que é a economia afetiva, né? E com exemplos bem práticos, né? Por exemplo, tem o projeto Gaia do Pacífico lá, que ele ensina as crianças que estão com depressão, que reprovam na escola, tá? Que nem a Cíntia Peixe falou, o pensamento positivo, né? Então ele fala, o Zé Tristeza tira uma nota baixa e o Lipo de boa tira uma nota baixa também. O Zé Tristeza, ele fica, minha mãe é ruim, ele diz que eu não estudo nada, eu sou burro e nunca mais tira nota boa, ele nunca mais estuda. E o Lipo de boa, não estudei muito, eu estava meio cansado nesse dia, vou me esforçar para tirar uma nota boa na próxima prova. Então, com storytelling, com coisas pequenas, né, criar não no manifesto, né, mas criar um banco de storytellings nosso, né, como reagir em certa situação. Estou com ansiedade, como é que o afeto seria, né, o pensamento positivo do afeto seria nessa situação. Um banco de dados com vários storytelling, né. Ser consciente dos afetos e também oferecer valor. Então, para a gente pensar, né, oferecer valor afetivo, comercial, né, o da autoestima, da segurança, então, e ensinar para a pessoa esse valor também, né? Então, não só do afeto, do comercial, né, tudo isso daí. E por último, aqui a última que eu escrevi, por exemplo, fazer equipes, né, que tragam esperança. Então, por exemplo, uma equipe, eu trabalho com marketing, né? Equipe de marketing. Então, equipe de marketing dos especialistas para a gente atender pessoas que não podem pagar ou para a gente, no marketing, como que vai ser as relações de afeto no marketing, né? Então, com os especialistas a gente se reúne, melhora o manifesto, melhora esse banco de dados de ações, né? E, por exemplo, quem quer aprender sobre marketing ou quem a gente pode atender desse nosso grupo aqui, os mapmakers ali da Nandae, como é que eles aplicam, depois a gente já decidiu como é que vai ser esse afeto ali no marketing, daí a gente ensinar para as pessoas do grupo, né, para a Nandae, para como é que eles fazem isso para replicar, né? Então, e também do gancho do nunca tá bom assim, eu sou um megalomaníaco responsável, então eu tenho muita esperança, muita vontade de fazer muita coisa, mas eu não me cobro. Se der para fazer, eu faço. Se não der, eu não faço. Tem muito projeto, muita coisa fazendo o que dá. Então, mais ou menos isso. Já falei demais. Megalomaníaco responsável te descreve. Muito bom, Ricardo, muito bom. Eu acho que assim, gente, muito rica a troca que a gente teve aqui. Conhecer novas pessoas, se abrir para essas possibilidades. Para mim, assim, fazendo um resumo para fechar, eu diria que já tem uma frase que a Verinha usa na Bayer, né, Fê? Eu não me lembro direito, mas assim, podem haver tempos melhores, mas esse é o nosso. É uma coisa assim. E é a gente que está aqui, e a gente está aqui, e a gente está agora. E quando a gente fala sobre ter uma atuação afetiva, eu acho que é bem nesse sentido de ter uma atuação consciente dos afetos que a gente tem, aonde a gente está. E ok, né? Estamos aqui agora, eu quero ter esse tipo de presença. Queria deixar também uma dose cavalar de fé em nós mesmos, inicialmente, porque nós estamos aqui, nós estamos agora. Então, a gente tem o que a gente precisa para estar aqui agora. Eu acho que essa fé dá respaldo para a gente acreditar na existência, né? Quando eu estava no retiro de meditação Vipassana, esse foi meu maior insight. A existência quer se fazer. Tipo, eu percebi que talvez eu tinha uma percepção da vida de que estava sempre sob ameaça. E muitas das conversas, das falas aqui,
me remeteram a essa percepção de que a gente está sempre sofrendo algum tipo de ameaça. E na verdade não. A gente está aqui para existir. E para que a gente seja capaz de se abrir para o novo. Então, se todo mundo que está aqui, entrou aqui sem saber o que ia acontecer, já é uma predisposição de estar aberto para o novo, que a gente consiga manter essa postura. Tá? Todos vocês têm o meu WhatsApp, porque eu mandei para todos vocês por WhatsApp o link daqui. Meu WhatsApp está à disposição. E para não criar mais um grupo com mais uma sequência de informações, mais uma troca e mais fluxo, eu coloco o meu WhatsApp à disposição de vocês. E caso vocês queiram fazer alguma conexão específica, pede para mim e eu conecto. E gostaria de receber de vocês por ali também sugestões para a gente dar continuidade para isso. Porque eu não tenho essa resposta. Pode ser? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Obrigado por estarem aqui. Beijo, boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, obrigada, gente. Beijos, obrigada. Beijo. Boa noite para vocês. Gratidão. Tchau, tchau.